Fala, grandes notáveis, bom dia, tudo bem com você? Eu vou começar uma série de lives por aqui para passar algumas informações para vocês durante todo esse período que eu tô no digital há 5 anos. Então, vou passar para você aqui que eu sou Fábio Morassi, eu tô há 5 anos no digital, já fiz alguns lançamentos aí de 6 dígitos e hoje o foco da empresa é atuar em 4 áreas, que é a parte de gestão de tráfego, a parte de automação, treinamento de equipe comercial e inteligência artificial, certo? Então, o objetivo dessa live aqui vai ser ensinar as automações básicas do Boot Conversa para você, porque eu entendo que muita gente está começando nesse mercado de automação e não faz a menor ideia do que tem para a gente fazer dentro do Boot Conversa. Só sabe que existe o bot, não sabe o que tem que fazer e não sabe nem que aplicativo utilizar. Então sim, vamos utilizar o Boot Conversa, que é um dos aplicativos mais rápidos, né, de aprendizagem que a gente tem para você executar a sua automação, tá bom? Então, o primeiro passo que você precisa fazer é o seu cadastro no Boot Conversa. E para isso eu estou deixando aqui nos comentários fixados o link do Boot Conversa. Então você copia e cola no seu navegador e faz o seu cadastro lá no Boot Conversa, beleza? A gente vai começar fazendo uma automação básica para que você envie um fluxo de atendimento para o seu cliente, tá bom? Então, vai ser uma resposta automática e um encaminhamento de mensagem, assim como também a gente consegue fazer uma coleta de informação. Então, os benefícios para que a gente tenha as respostas automáticas, um encaminhamento de mensagem, uma coleta das informações, poxa, são inúmeros, né? Então, a gente consegue fazer com uma economia de tempo, a gente consegue aumentar a eficiência, a gente consegue melhorar a experiência do usuário, fechou? Depois que você faz o seu cadastro no Boot Conversa, você vai abrir o Boot Conversa e já vai aparecer aí para você um painel de controle. Dentro do painel de controle você consegue selecionar o período que você quer visualizar as informações e se você quer visualizar novos contatos, total de conversas únicas, por etiqueta, conversas encerradas e conversas abertas. Ou seja, você consegue ter um controle de tudo que está acontecendo dentro da sua operação. Na parte de baixo, ao lado esquerdo, você vai ter a audiência. Então, toda a galera que entrar no seu WhatsApp, você vai ter aqui. Então, isso é muito bom, porque você não depende única e exclusivamente dos contatos que caem no seu celular. E aí você fica, eu preciso cadastrar essa pessoa, não preciso cadastrar, como que eu não vou perder essa galera? Então o próprio Boot Conversa já traz para você todo mundo que cai dentro do seu celular, né? Que cai nos seus contatos do celular do seu WhatsApp. Ele já traz, já cadastra aqui para você, tá bom? Na sequência, a gente vai ter o item de campanhas, ou seja, a gente consegue criar campanhas, aqueles QR Codes onde você faz campanhas específicas e se você imprimir um flyer, né, meio difícil falar sobre impressão de flyer hoje em dia, mas a gente tem algumas clínicas, por exemplo, que imprimem os flyers e aí você consegue mensurar o que vem daquela campanha, por exemplo, tá? A gente também tem a parte de transmissão, ou seja, são as listas de transmissões que a gente vai configurar para que você consiga executar envios de mensagem em massa automaticamente. Mas aqui você tem que tomar muito cuidado para não dar ban no celular, no número do WhatsApp, tá bom? Então, o ideal é que você faça uma programação da lista de transmissão sempre num médio ou longo tempo. Então, ou seja, entre uma mensagem e outra de 20 a 50 segundos ou de 50 a 120 segundos. E enviar na média, dependendo se o número que você está utilizando ele é aquecido, né? Então você deve enviar na média aí cerca de 100 a no máximo 200 contatos de uma única vez, esperar um pouco e depois enviar novamente. Por quê? Porque senão você vai ter o seu WhatsApp banido,
tá? Então é muito importante que você faça dessa maneira para que você não tenha o seu número banido. Então na sequência você vai ter o bate-papo e você pode distribuir essas mensagens de acordo com conforme as mensagens vão chegando, você vai distribuindo para a sua equipe de atendimento. Sim, é possível você cadastrar várias pessoas para atender um mesmo número de celular sem precisar ficar abrindo várias sessões de WhatsApp web, né? Cada um na máquina de um. Então o ideal é que você utilize um lugar onde você centraliza e você consiga ver as mensagens das pessoas para que você consiga estudar as mensagens que você está, que as pessoas estão trocando as mensagens ali. Então você consegue, por exemplo, eu tenho aqui alguns clientes e aí eu consigo entrar no WhatsApp de todos esses clientes para que eu identifique se a equipe de atendimento está atendendo legal ou não, tá certo? Na parte de automação, você pode criar palavras-chave, ou seja, aquelas palavrinhas que a gente manda, eu quero, ou comente aqui, ou manda algum tipo de mensagem, e toda vez que o WhatsApp receber essa mensagem, ele vai acionar um fluxo de conversa novo, tá bom? Então é possível fazer as automações com palavras-chave também, e aí fica muito interessante para o cliente final. Então imagina que ele precise trocar a senha. Então toda vez que o sistema detecta senha, a palavra senha, ele já manda um fluxo de alteração de senha, por exemplo, ou uma recuperação de acesso. Então você consegue fazer uma palavra-chave dentro do seu WhatsApp. Além disso, dentro da parte de automação, você também encontra a parte de webhooks, que é onde você vai fazer a integração junto com outros sistemas, tá? E aí chegamos na parte que todo mundo quer conhecer, né? Que é a parte de fluxo de conversa. Então, quando você assina o Boot Conversa, ele já traz alguns fluxos de padrão aqui. Então, muitos fluxos você já consegue utilizar, como, por exemplo, um fluxo de boas-vindas, né? Então, você consegue ter fluxos de boas-vindas. E aí, para isso, toda vez a gente vai utilizar algumas caixinhas dentro dos fluxos, tá? Então o fluxo ele vai sempre começar com um bloco inicial, que é onde o fluxo vai começar, e aí na sequência a gente tem alguns itens onde a gente vai entender como que funciona. Então, por exemplo, você quer colocar um menu no seu WhatsApp, então você vai utilizar o botão de menu. Você quer colocar uma ação, você quer que após ele executar alguma coisa, ou antes de ele executar alguma coisa, ele faça tal coisa. Então você vai colocar uma ação dentro daquele bloco. Na sequência você tem uma condição. Então, por exemplo, se a gente tem uma condição de que a hora que a pessoa passar por ali, ele é antes do meio-dia ou depois do meio-dia num fluxo de boas-vindas, por exemplo. Então, o que acontece? Antes do meio-dia, se você passar por aqui, você vai mandar um bom dia para a pessoa. Se você passar depois do meio-dia e antes das 18, ele manda um boa tarde. E se você passar por ali depois das 18, ele vai mandar o quê? Um boa noite. Então, você consegue fazer um fluxo para que o sistema encaminhe automaticamente essas mensagens. Isso utilizando a condição, beleza? Além disso, você tem uma N informações que você consegue fazer dentro da parte de condição, tá bom? Conexão de fluxo. Então, você quer conectar um fluxo que você acabou de criar com outro fluxo. Então, você utiliza a opção de conexão de fluxo. Randomizador. Esse daqui é bem importante, porque se você tem várias mensagens para mandar para o cliente, é importante que você utilize o randomizador para que você altere essas mensagens de acordo com alguma seleção, ou então, no meu caso, eu utilizo bastante na hora da abordagem, na hora de fazer uma transmissão. A gente sempre costuma colocar 3 ou 4 mensagens diferentes para que não caracterize spam, tá? Então a gente utiliza o randomizador e aí ele vai distribuir automaticamente as mensagens para cada uma das pessoas, para cada pessoa nova que a gente for fazer a transmissão.
Na sequência, a gente tem a opção de atraso inteligente, ou seja, você consegue mandar uma mensagem hoje, atrasar o restante da mensagem para que você envie posteriormente um dia depois, algumas horas depois, e aí você consegue fazer pelo atraso inteligente. No quesito de integração, você tem aí a parte de utilizar o webhook, né? Então você consegue do boot conversa jogar informações para outros sistemas. E agora a gente tem aqui o ChatGPT FAQ, né? Então isso daqui vai mudar o jogo, mas isso é assunto para outra live, beleza? Então eu vou falar para vocês aqui sobre o ChatGPT FAQ em uma nova live, fechado? E é isso aí, grandes notáveis, vamos para a mão na massa agora, onde a gente vai configurar um fluxo básico de boas-vindas. Ele já vai ficar bem bonitinho, tá bom? Então eu vou pegar um que eu já tenho pronto aqui para que você utilize essa informação aí, tá bom? Provavelmente quando você assinar o Boot Conversa, ele já vai trazer esse fluxo pronto também, tá? Então o que vai acontecer? Dentro do bloco inicial, a gente vai colocar uma condição. Essa condição, ela vai dizer o seguinte, ó. O contato, ele corresponde a qualquer condição ao passar por aqui. Quando o horário for antes do meio-dia, ele vai fazer o quê? Ele vai sair nessa opção e vai mandar um bom dia para a pessoa. Se o horário não for meio-dia, ele vai fazer o quê? Ele vai passar para o próximo bloco. O próximo bloco diz o quê? Que ao passar por aqui, antes das 18, certo? Ele também vai fazer o que? Vai sair daqui, ó, e vai passar para o próximo bloco dando um boa tarde. Se não for 18, não for 12, não for 18, ele vai sair no terceiro item aqui e vai dizer um boa noite, tá? Isso é o princípio básico de programação, né, de if, que a gente chama dentro da programação, que se não fizer isso, ele vai fazer aquilo outro. Então você precisa ter um pouquinho de lógica dentro da tua cabeça, que, cara, tá tudo certo, vai dar bom, tá bom? Então, se ele passar por aqui antes do meio-dia, ele manda um bom dia. Se ele passar por aqui depois do meio-dia, mas for antes das 18, ele vai mandar um boa tarde. Se ele passar por aqui depois do meio-dia, depois das 18, ele vai mandar um boa noite, tá? Primeira parte do fluxo entendido, eu espero, né? Então, pelo menos uma das condições abaixo é verdadeira, ou seja, o horário de atendimento é aberto. O horário de atendimento é aberto, que você configurou dentro de configurações, é aberto. Então, beleza. Vamos desligar a resposta automática por 20 minutos. Por quê? Porque se a pessoa ficar digitando, o bot não vai mandar novas mensagens para ele, tá bom? Então a gente desliga a resposta padrão. E aí a gente vai utilizar uma caixa de conteúdo aqui, ó, tá? Escrito conteúdo. E a gente, dentro dessa parte de conteúdo, a gente vai selecionar aqui, ó, auto off, e vai desligar a resposta padrão por 20 minutos, tá? Se o horário de atendimento não é aberto, o que ele faz? Né? Ele tem duas opções aqui. Se for aberto, vem para cá. Se não for aberto, ele vem aqui e informa. Ó, a gente está fechado no momento. Enquanto isso, você pode navegar nos menus. Então, também é uma caixa de conteúdo. A gente só digitou as informações aqui, tá? E na sequência, ele já passou para desligar a resposta padrão. Na sequência, a gente tem uma nova condição, que essa condição é o quê? Já existe um nome para essa pessoa já passou por aqui, já forneceu o nome dela? Já. Se ela passou e forneceu o nome dela, ela vai cair para um passo, que é um fluxo de atendimento nível 2, que é o atendimento por setor, que a gente vai falar posteriormente, tá? Não tem o nome confirmado, o que a gente vai fazer? Vai pedir para essa pessoa o nome. Então a gente lembra que o item de condição, ele sempre tem duas saídas, né? Então, é isso daqui, eu mando para lá. Não é, o que ele vai fazer? Ele vai passar por aqui
e vai apertar aqui dentro de conteúdo, a gente vai mandar para ele essa informação. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao atendimento. Eu sou um assistente virtual.